Já diziam filósofos como Frances de Luz que a arte está por todas as coisas naturais. E esse é o objetivo do nosso programa, mostrar para você que podemos encontrar a arte nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Hoje vamos falar de quadrinhos, bolos e moda. Se convencermos, você poderá enviar sugestões para as nossas redes sociais da arte que você convive, mas quase ninguém nota. Como, por exemplo, um cartaz de rua. É arte para você? Eles estão em toda parte, em muros, postes e até lixeiras. Podem ser publicidade, política ou arte. Para poetas do visual, um simples papel se transforma em uma obra que toca quem passa pelas ruas. Os cartazes são uma forma de artistas exporem os pensamentos e também fazer críticas. Acessível a todos, disseminam cultura pela cidade, sem que muitas vezes a sociedade perceba que está consumindo arte. Acho que a gente pode começar a ver uma proliferação maior dos cartazes, principalmente no final do século XIX. Paola, mestranda em História, Teoria e Crítica de Arte, explica que os cartazes passaram por diferentes fases, na tipografia, qualidade de material e pós-produção. Artistas começam a usar a litografia, que é a gravura em pedra e também a gravura em metal, como uma técnica que já era bastante utilizada, mas começaram a usar mais com um viés publicitário, com aquela função de reproduzir um mesmo material em um grande número de unidades. Eles estavam muito acostumados a trabalhar com a pintura ou com uma escultura, que é uma disciplina completamente única para trabalhar com um só material, uma única finalização. E aí então a possibilidade da gravura faz com que isso se torne um pouco mais de um veículo de massa. Sim, eles estão mais nas ruas, mas eles também percorrem espaços institucionais, galerias e tudo mais. Até está se tendo muito um certo hábito de vários galeristas hoje em dia de promover o cartaz, o pequeno pôster de uma obra para venda, ao invés de ter apenas o objeto artístico. Os cartazes sobrevivem até hoje nas ruas de Porto Alegre. Esse tipo de intervenção artística é uma forma de aproximar a arte da sociedade, disseminando assim cultura para todos. Cartazes são, para os artistas, uma forma de compartilhar de forma massiva o que sentem. Através do lambe-lambe, um pôster artístico de tamanho variado que é colado em espaços públicos, eles buscam levar um pouco de cor e reflexão para quem transita pelas ruas cinzas de Porto Alegre. Eu sou Vital Lordelo, tenho 30 anos, sou artista formado pela vida e cartazes é como conversar silenciosamente com as pessoas que passam. Meu nome é Caio Mascarello, eu tenho 28 anos e eu sou artista, designer e ilustrador. Eu escolhi trabalhar com cartaz, lambe-lambe, porque é uma coisa que, enfim, colocar minha arte na rua é uma coisa que me dá muito tesão. Desde os 23 anos, o brasiliense Vital Lordelo coloca no papel assuntos e momentos ligados à vida. O lance da mensagem ela é muito pessoal, sabe? Então cada cartaz desse tem uma história, isso é muito interessante. São histórias da minha vida, só que acaba entrando no consciente coletivo e acaba fazendo parte da vida dos outros. Assim. Já o porto-alegrense Caio Mascarello começou recentemente, mas a reação do público às suas obras é o que motiva a continuar. O meu objetivo profissional era entender as pessoas e emocioná-las. E eu vi que isso tem muito a ver com a minha arte, assim. Talvez esse de entender as pessoas é eu entendendo a mim mesmo, sabe? A reação das pessoas é meio que uma coisa que me dá muito tesão, assim. E por mais que seja positiva ou negativa, faz parte, sabe? Vital admite que a facilidade de destruição do material fez com que ele começasse a reproduzir os cartazes em grande escala. De início eram cartazes manuais únicos. Desenhava em folhas maiores, colava na rua. Só que sempre tinha o infortúnio de eu chegar para fotografar ou para ver ele no dia seguinte e ele tá destruído, ele nem tá mais na parede. Então eu decidi que não, eu vou fazer isso em tiragem. Eu pago uma empresa para proliferar isso, assim. Então eles me entregam isso e eu mesmo colo. Então onde eu passei, de fato, ali estou eu, de forma presente, assim, sabe? Arte não é talento, arte é esforço, arte é coragem. Sabe, o que a vida quer de você é coragem, a vida não quer mais nada de você. Pode fazer o que você quiser da sua vida. Ela participa de grandes exposições, mas dificilmente é encontrada em museus.
estamos falando da moda. Mas e quando ela se mistura com a arquitetura? Os projetos arquitetônicos começaram a inspirar os processos fashion. Confira. Roupas e sapatos que lembram construções arquitetônicas são frequentes nas passarelas. Na última década, designers brasileiros como Glória Coelho e Pedro Lourenço já utilizaram trabalhos de arquitetos famosos como inspiração para coleções. A moda anda lado a lado à evolução cultural da sociedade, e nos últimos anos surgiu um diálogo entre moda e arquitetura. Estilistas buscam inspirações em projetos arquitetônicos, desenhos geométricos e estruturados, aproximando assim moda de obras de arte. Meu nome é Regis Duarte, eu trabalho com criação de uma forma bem geral, assim, desenvolvo um trabalho com vestuário também já há 15 anos e eu acho que a roupa para mim foi uma decorrência de outros meios de criação. A presença de elementos estruturados nas roupas de Regis vem da época em que cursava arquitetura. As coleções são pequenas, entre 50 e 60 peças exclusivas. A modelagem é uma extensão da camiseta, simples, com foco nos detalhes. A arquitetura ela está presente assim, todos os meus trabalhos de arquitetura, eu cheguei a projetar uma casa também, tem bastante o perfil da arquitetura modernista mexicana. Eu gosto muito do trabalho do arquiteto Barragán. E eu acho que isso acaba aparecendo na roupa, né? É justamente pelo fato de eu trabalhar muito com essa questão de diferença de padronagens, né? Essa mistura de padronagens que às vezes para muita gente não combina, mas... e eu trabalho muito no geometrismo da peça, nos recortes e tal. Eu nunca fiz um desfile, por exemplo, e eu trato mais mesmo como uma abertura de exposição. O arquiteto Paulo Brum trabalha ao lado de Regis no Barraco Estúdio, espaço que reúne arte de diversos segmentos. Oficinas de retratos, exposições fotográficas e cursos de interpretação são comandadas por artistas da casa. Aqui no estúdio, a empresa de Paulo, que é especializada em design de varejo, cria soluções atrativas para os clientes. As questões de composição de roupa, questões de tendência, né? Esse universo que está muito direcionado para a questão de quem trabalha com moda, isso vem muito a agregar valor com o trabalho do Regis. Eu não vejo tanta diferença em relação de coisas lidadas com estética, né? Que tem arquitetura, moda, design, tem universo de possibilidades. Mas eu vejo que todas essas questões assim têm o envolvimento de um começo criativo em que todas elas, de uma certa forma ou de outra, acabam se amarrando pela questão até da própria história das artes, né? A gente já volta com mais arte do nosso dia a dia. Enquanto isso, nós estamos chegando em um museu de verdade para falar no próximo bloco sobre a decoração de bolos e também quadrinhos. As suas fotos podem aparecer no programa se você marcá-las com a hashtag #MeuPortfólio. O portfólio está de volta. Você já imaginou encontrar arte na sua rotina? Esse bolo, por exemplo, é vendido dentro de um museu, mas não faz parte de nenhuma exposição. Muito além da gastronomia, existem bolos que levam bastante tempo no preparo, não por causa do recheio, mas pelo que está do lado de fora. O bolo, super produzido e registrado pela mãe dos gêmeos, Juliana e Gustavo, foi destaque na festa de 9 anos dos meninos. E também o começo de uma nova carreira para a mãe dos aniversariantes. Meu nome é Mariana Flores e eu tenho uma empresa de bolos artísticos e eu sou a cake designer. Eu comecei nesse ramo há 4 anos, faz agora em abril, porque eu estava querendo fazer um bolo de aniversário para os meus 2 filhos gêmeos de 9 anos. Então eu comecei a procurar
bolos decorados nos sites, no Google, empresas especializadas, e vi que fazendo isso eu não ia conseguir o bolo que eu queria. As irmãs começaram a me incentivar bastante, falaram para toda a família que eu tinha feito, mostraram o meu trabalho, e aí começaram a chegar as encomendas. E quando a gente se deu conta, assim, eu estava na minha casa numa semana que não tinha mais onde sentar. Meu marido ficou enfurecido com isso. E aí ele falou pra mim, olha, sinceramente, não dá mais, a gente não tem mais como receber as pessoas em casa. Aluga uma coisa. Hoje, a empresa Mariana Cake recebe em média 10 encomendas por semana. O valor dos bolos varia de 150 até R$2.000. O lucro em cada um deles pode chegar a 200%. Os recheios que a gente usa para isso é o tradicional, né? Brigadeiro preto, branco, frutas vermelhas com creme italiano, mousse de chocolate, limão, doce de leite. A criatividade e a profissionalização têm sido a saída para um setor que já perdeu mais de 3% no fluxo de clientes no ano passado. O dado é da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria. A gastronomia aqui no Brasil principalmente está sendo reconhecida agora, então está mudando muito isso, está sendo mais, virando mais profissão, né, e não uma profissão secundária. As pessoas vêm aqui para procurar o curso para se profissionalizar, para sair daqui e tentar uma vaga de chefe de cozinha em alguma cozinha. Hoje os elementos decorativos de uma festa não são somente balões, tecidos para revestir as paredes e luminárias. Os bolos, que antes só estavam presentes na hora da celebração, agora também são uma parte importante da decoração e em alguns casos eles até simbolizam status e poder. Fazer bolos decorados é uma arte antiga, desde gregos, romanos e egípcios. Mas o primeiro registro na história de um bolo especial foi no reinado de Médici. Catarina de Médici, quando casou com o rei da França, Henrique II, eles fizeram um bolo de casamento de 2 andares, então aí começou a se espalhar pelos reinados a moda de fazer bolos artísticos. E quanto maior o bolo, mais status tinha o casamento. E eles são artísticos porque, além da beleza, são ricos em detalhes e exigem conhecimento. Tem técnicas assim, tem flores que a gente usa cortadores, boleia, arma, monta, pinta. Vai depender realmente do que é o objeto. Muitas vezes até buscando a representação real de um objeto, de uma modelagem. Então, por exemplo, muitas vezes a gente vai fazer uma peça de roupa, eu tento fazer exatamente como a peça é feita numa confecção em tecido. Tudo isso para que, além de saborosas, as festas sejam também um espetáculo. Os quadrinhos já adquiriram espaço em exposições internacionais. Aqui no Brasil, esse reconhecimento ainda não chegou. Mas e você? Definiria o profissional que faz os quadrinhos como um artista? Quem assiste aos super-heróis nos cinemas não imagina que as histórias em quadrinhos surgiram como tirinhas nos jornais franceses do século XIX. Ao longo dos anos, a técnica foi aprimorada, até ser considerada a nona arte. Eu sou a Cristiane Petter, né, ou mais conhecida como Cris Petter, que eu faço cores de histórias em quadrinhos, né, eu sou colorista de histórias em quadrinhos. Eu comecei muito cedo, né, eu tô com 32 anos agora, eu comecei quando eu tinha 17 anos, comecei a mexer com Photoshop, porque eu já gostava de desenhar bastante, e aí eu comecei a mexer para colorir os meus próprios desenhos. Cris começou a encontrar parcerias em eventos e cursos de quadrinhos no Brasil e no exterior. Esse é um dos caminhos de artistas que desejam trabalhar na área. É um trabalho que eu faço sozinha aqui, mas que faz parte de uma equipe, né? Cada um num canto do mundo, às vezes, assim, né? Cada um em sua casa. E quando a gente viaja e vai para essas convenções, a gente encontra o grupo e aí a gente começa a fazer esse networking, assim, né? As histórias em quadrinhos são produtos de um trabalho cooperativo. O roteirista escreve a história, o desenhista dá os aspectos visuais aos personagens e ambientes e cabe ao arte finalista revisar e dar os acabamentos necessários. O colorista complementa os desenhos com cores e o letrista insere textos e diálogos e escolhe tipografias e balões de fala. As impressões são em escala industrial e por isso os quadrinhos não são considerados obras raras. Primeira coisa é dizer que o quadrinho é uma forma de arte, ponto. E de fato ele é. Tu vai encontrar, julgar o que é o que não é arte é muito complicado.
mas também existe uma relação com essas formas de arte que a gente considera mais clássicas ou mais legítimas. O quadrinho ele tem todas essas características de passar ideias, tem um valor estético, tem uma diferença de técnica e de estilo muito forte entre artistas, ele tem todas as características de que tu espera de uma forma de arte. Ricardo é historiador e especialista em quadrinhos. De acordo com o pesquisador, os leitores não identificam que a história em quadrinhos vai além do entretenimento, porque ainda é considerado uma atividade comercial. Por isso, ele se dedica a identificar aspectos políticos e ideológicos por trás das narrativas. Mesmo que seja um comentário a favor do governo, a favor de certos temas ou contra, tu encontra muito esses filmes da Marvel, eles são recheados de comentário político sobre venda de armas, guerra, relações internacionais, espionagem. O segundo filme do Capitão América foi uma brincadeira muito forte com a NSA, com a espionagem interna americana, né? Assim como movimentos artísticos, os quadrinhos também passaram por diferentes tendências. O sucesso dos cowboys, por exemplo, deu origem a personagens como Superman. O que fez os outros artistas começarem a investir nessa ideia de botar um maluco de roupa colorida correndo pelas ruas e fazendo coisas impossíveis foi bastante o sucesso comercial que o Superman teve. Se tu for estudar os primeiros quadrinhos, tem muitos casos de imitação, violação de copyright, de roubo de temáticas claras, assim, de imitação de capa, imitação de imagem, mostrando que o interesse de muitos era investir na fórmula que vendia. Para os profissionais dos quadrinhos, o mercado brasileiro está em crescimento. Mais de 25 convenções temáticas aconteceram no Brasil no último ano. A inspiração vem da Comic Con, o evento mais famoso de cultura pop dos Estados Unidos. A gente tem muito artista aqui no Brasil, muito. A maioria trabalha lá pra fora, né? E agora a gente tá querendo publicar aqui no Brasil, sabe? A gente tá querendo criar o público aqui no Brasil. As convenções aqui no Brasil estão ficando cada vez maiores. E vai ter a Comic Con Experience, né? Que começou ano passado já bombando, assim, e eu acho que vai crescer cada vez mais. Se você tem exemplos de arte aí na sua rotina, mande sugestões para as nossas redes sociais e até o próximo programa.